aula para gravar, porque essa explicação pode ajudar outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, tá? Então, por isso que eu gravo. A gente desliga a câmera porque a gente não quer mostrar a carinha dela. E aí, nada, tudo cara linda. E se vocês tiverem alguma dúvida, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de perguntar, tá bom? Pode perguntar. Então, hoje a gente vai resolver essa apostila aqui, que é a apostila São Paulo Faz Escola, volume 1. Muitos de vocês já fizeram, já entregaram. Quem não fez ainda e entrou agora, como vocês estão participando dessa aula e a gente vai discutir os exercícios, eu já estou considerando como exercício feito, então não precisa me enviar foto mais, tá? Então, depois eu vou... Também, ela é do irmão. Como tá gravando aqui, deixa eu até colocar aqui, ó. Depois eu assisto a gravação e anoto mas, tudo tipo certinho. Assim, professora, a gente vai ter que mandar a foto do que a gente respondeu agora? Ou não? Não precisa. É um vivo, amiga. Não precisa porque a gente vai responder agora, né? Então... Dona Bianca. Mas tem que participar, senão eu não vou considerar como feito. Ai, meu Deus. Não precisa copiar nada, né, então. Brincando, gente. Pelo Dona menos... Bianca veio toda maquiada e eu aqui com cara de tarde. Deixa eu ver a Dona Bianca. Olha, gente, Achei que chique. linda! Cara de produto, tudo eu com cara de Gente, tarde. Bianquinha. Eu tô com a minha cara de acabada aqui, ó. Cara de acabado. Ai, Vamos lá, galeres, ó. ela. No meu slide lindo, maravilhoso, tinha uma explicação, né, sobre esse tópico aqui, variações linguísticas. Alguém tem uma ideia do que seja isso? Variação linguística? Não lembro. Coisa linda. Ah, tá. Lembrei que é a Bianca. Não, ninguém lembra? Oh, meu Deus. Não. Variação é uma coisa que muda, né? Que não é igual, que a gente tem tipo vários, que vem de variedade. Então, por exemplo, banana, a gente tem diferentes variedades, né? A gente tem variedades de banana, banana prata, banana maçã, banana nanica, banana da terra. Então, são variedades. E linguísticas se refere à língua. Então, o que acontece? Variações linguísticas são as variedades, os tipos, vamos dizer assim, de fala que a gente tem no caso da nossa língua, da língua portuguesa. O mesmo acontece lá no francês, no inglês, no alemão, no japonês, porque nem todo mundo fala igual. A gente tem vários fatores que influenciam nessas variações. Região, por exemplo, aqui em Rio Preto, a gente chama o cachorro-quente, aquele lanche de pão de leite com salsicha recheio, de cachorro-quente. Quando eu fui num evento ano passado em Maceió, sabe como que chama o cachorro-quente? Passaporte. O que tem a ver? Exatamente, não me perguntem o que tem a ver, mas chamava passaporte. Nossa, nada a ver. E eu só descobri porque eu fui pedir no iFood, eu tava no hotel, falei assim, vou pedir uma comida, né? Aí tava lá, passaporte de frango e tinha a descrição. Então, desse passaporte eu descobri que é o nosso cachorro-quente. Isso é uma variação regional, de região. Então, a gente tem nomes diferentes, falares diferentes. É igual mandioca e macaxeira, aipim. Então, tem região que chama de macaxeira, nós chamamos de mandioca, tá? E tem também uma outra variedade, que é uma variedade social. Infelizmente, assim, tem uma questão por trás disso que acaba envolvendo um certo preconceito linguístico. Sim, isso existe. O que é o preconceito linguístico? É o preconceito com a maneira que as pessoas falam. Então, quem fala, vamos supor, uma pessoa mais velha, que tem um nível de escolaridade mais alto, né? Vamos colocar aí um médico, um advogado, um juiz. Eles têm um tipo de conhecimento de mundo que faz com que eles falem de uma maneira mais rebuscada, vamos, entre aspas assim, gente, mais chique, mais difícil, tá? Eles têm um vocabulário mais amplo. Enquanto uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades e não foi para a escola, por exemplo, não terminou a escola,
ela não tem tanto esse repertório de vocabulário, de coisas mais, entre aspas, difíceis, e aí ele tem esse outro tipo de fala. E tem gente que diz que essa fala mais simples, vamos supor, eu tenho certeza que na família de vocês tem alguém que fala brusa, chicrete, Eu. Barbuleta. né? Eu. Eu quê? Pode parar. Já ouvi isso muito aqui já. Barbuleta. É, Barbuleta. então, assim, isso não é errado. Muitas vezes é porque essa pessoa não teve as condições de ter um estudo. E a gente não pode julgar isso, essa linguagem como feia ou como errada, tá? A gente tem que pensar nas oportunidades. Vocês que estão na escola, vocês estão tendo a oportunidade de aprender a variedade padrão, né? A norma padrão da língua. Então, sem desvios, sem erros ortográficos, sem errar as palavras, sem saber fazer um documento escolar, uma redação, mas tem gente que não tem essa oportunidade e não sabe, e nem por isso elas são inferiores ou piores. E uma outra variedade, ela diz respeito à idade. Vocês que são mais jovens do que eu, vocês têm uns tipos de falas e expressões que não são normais ali do meu dia a dia. O que é comum para vocês, para mim não é. Principalmente, vamos supor, eu lembro que uma vez falaram assim pra mim: ah, professora, tem uma música com seu nome. Eu falei, fala assim, abandonei a Gabriela, prefiro o Mandela. Aí eu fui trocada por um homem na música, e aí é óbvio que todo mundo começou a rir de mim. Por quê? O que é Mandela? Quem sabe me dizer? Eu acho que é tipo baile, uma coisa assim, se eu não me engano. Na música. Uhum. Parabéns lá. Uma das coisas. A minha referência de Mandela é o Nelson Mandela, que foi o presidente da África do Sul, né? E, ai, nossa, esses jovens falam tudo errado. Não é que os jovens falam errado. Eles têm um outro tipo de vocabulário que condiz com a juventude, né? Eu já vi muito escrever assim, se pá. Na minha época a gente falava isso também quando a gente era jovem. Ah, tipo, se pá. Que mais que é característico dos jovens? Ah, gente, tem várias coisas que eu não vou... Não vou lembrar, não. Não vou me lembrar agora, mas tudo bem. Ó, e aí a gente vai falar, então, um pouquinho mais sobre essa questão da variedade linguística dos jovens. Aí começa aqui um jornal, né? Um site. Como que chama esse site? News Online. News Online. A gente tem uma notícia. Qual que é a manchete dessa notícia? Nossa, eu não lembro mais disso. Universidade adota Olimpíadas de conhecimento como possibilidades para ingressão. Isso, para ingresso. Universidades adotam Olimpíadas do Conhecimento como possibilidade para ingresso. Gente, tá dando eco. Sim. Eu preciso que vocês desliguem o microfone um pouquinho. Quando for falar, liga, tá? Manchete é o título da notícia. Aí embaixo a gente tem um título auxiliar. O título auxiliar ele tem o objetivo de dar um pouquinho mais de informações a respeito desse título, né? Então, a atualização do ingresso para cursos de graduação mobiliza concluintes do ensino médio. Aí fala a data que foi produzido, 19 de setembro de 2019, foi publicado nesse News Online. Quem escreveu foi... Paula Souza. Isso, ó, só para vocês saberem. Ah, não, depois eu falo, vai, deixa. E aí aqui vai falar sobre a notícia que algumas universidades estão ampliando o acesso dos estudantes aos cursos de graduação, ou seja, cursos de faculdade. E aí eles participam, então, das Olimpíadas de Conhecimento e vai acessar o site das universidades para saber. É bem simples essa notícia. Depois tem um texto 2. O texto 2, ele vem de onde? Em que site, que jornal, sei lá, que lugar que ele está? Tim para você. Tim para você. Isso vai dizer bastante pra gente. Alguém sabe o que significa esse tim? Adolescente. Exato, é uma palavra da língua inglesa
para indicar jovens, adolescentes. E aí a gente já começa a perceber uma diferença, inclusive. Ai, tá dando mesmo. A gente começa a perceber uma diferença, inclusive, na composição desse site, que ele tem mais cores, balõezinhos, horóscopo, né? Qual que é a manchete dessa notícia? Dicas para dar um up nos estudos. Isso, dicas para dar um up nos estudos. O que significa up? Tem uma pergunta assim na apostila. Pra cima. Isso, né? Para dar aí uma levantada, uma melhorada. E aí tem uma foto de uma pessoa velha. Hã? Não. Ah, o que é isso, menina? Uma menina jovem. Jovem. O que é isso? Ó, uma pessoa jovem, assim, não é uma adolescente que nem vocês, mas é uma jovem, por exemplo, que nem eu. E aí vem as dicas, tá? Falando sobre estudar. E se vocês perceberem, eu vou ler um pedacinho aqui pra vocês, ó. Dia de estudar não é na véspera da prova. Se liga e se organize. Estude todos os dias pra revisar o que foi visto. Para revisar o que foi visto na aula e vá além. Se joga nos livros antes das aulas. Escreva post-its. Cor é vida. Crie um código. Que tal? Aí ele fala do código de cores, né? Depois, o primeiro exercício pede dicas para complementar as dicas que já foram dadas, né? O que vocês, por exemplo, poderiam dar como dica de estudos? Estude. Nossa. Ok. Aí ajudou. Estude, uai. Você não vai estudar, você não vai saber. Alguém? Não sei uma dica. Agora é sua vez. Vai pra cima, professora. Vai pra cima. Aqui? Aqui. Não, vai pra cima. Opa, desculpa. Pra cima. Peraí, tem alguém querendo entrar. Obrigada. Aqui. Deixa eu voltar. Onde estava? Onde tava? É aqui que você quer? Aqui ela fala para ler, fazer anotações escritas, fazer post-its com conceitos, fazer resumos. Gente, tá dando eco. Mapas conceituais. Eu poderia indicar aqui para vocês também os flashcards. O que é o flashcard? É um cartãozinho que você põe e você coloca, vamos pôr, na frente. Igual a aula que a Ayla deu lá. O que é genótipo? Atrás do cartão, você coloca esse conceito, você explica o que é genótipo. E aí você vai estudar como? Você pega o flashcard, você vê o nome, genótipo. Você tenta antes de ver a resposta, óbvio. Professora, tá travando muito. Nossa, Pra mim tá boa. e eu tô aqui na sala. Melhorou um pouquinho, Bia? Ô, gente, deixa o microfone desligado, liga só na hora de falar, porque senão fica dando muito eco. E aí você pega, então, os flashcards, põe um conceito na frente, põe a resposta atrás. Aí como que você vai estudar? Você pega o flashcard, vê lá o tópico. Tenta descobrir, né? É verdade, genótipo é isso, isso e isso. E você vira depois para conferir a resposta se você acertou, tá? Então, eu anotei umas dicas. Aqui, como é uma opinião pessoal, eu vou pular esse aqui. O exercício 1 também a gente vai pular porque precisaria fazer online, organizar um monte de coisa, a gente pula. Agora vamos ao que interessa, né? Que são as partes que a gente veio para responder. 2. De acordo com os textos 1 e 2, responda. O que diferencia os dois textos que você acabou de ler? É uma pergunta meio ampla, né? Mais informal. Isso aí mesmo, Uhum. Duda. Eu ia falar isso. Alguém tem alguma opinião diferente? Não. Ok. Isso, se vocês perceberem, né?
Um tá bem mais formal, dando informações mais superficiais. O segundo, ele já entra na questão de ser voltado para os adolescentes, dar dicas de estudos, e ele tem uma linguagem mais acessível, mais informal. B, qual é o tema da reportagem no texto 1? Se é um tema que interessa para todo mundo ou somente para alguns leitores, e quem seriam esses leitores? Ai, gente, tá doendo meu ouvido. Eu não sei. Melhorou. Ó, no texto 1, pessoal, quem seria o público-alvo? Tipo assim, essa notícia, ela pode ser interessante para quem? Para adultos. Ah, Aí, velha, assim, um pouco. Pessoa mais formal, essas coisas. Qual que é o assunto dele? Sério. Universidade das Filhos, conhecimento, como possibilidade para ingresso. Ai, deixa eu falar na mesa. Oh, meu Deus, tá passando o carro do ovo. Não quero ovo. Ai, Deus. Qual que é o tema do texto 1? Universidade das Filhos, conhecimento, como possibilidade para ingresso. Formas de ingresso na universidade. Isso interessaria para quem? Para mim, que sou formada? As jovens que estão querendo entrar numa Universitário. universidade. As pessoas que estão saindo do colegial. Oi? Isso aí. Não ouvi. Ô, Saulo, eu não ouvi. Paulinho. Ele não entendeu. Deseguir. Vamos voltar. Ele quis dizer de pessoa que saiu do terceiro colegial. Isso, exatamente, que saiu do ensino médio. Falou Isso mesmo, tá? Obrigada. Então, é um tema assim mais específico para essas pessoas. Não que outra pessoa não possa ler, óbvio. Eu posso ler e me interessar por isso e mandar para alguém que eu sei que está no ensino médio. Mas ele é mais específico para esse público. E aí, o texto 2, ele pede para você considerar, tipo, vamos supor que foi veiculado numa revista que se chama Tim pra você. Gente, quem que é o público-alvo de uma revista que se chama Tim pra você? Jovem. Adolescente. Jovem, adolescente. Com certeza. Adolescente, jovem. Os jovens e adolescentes. Então, eles vão trazer assuntos que importam para essa faixa etária. Não vai trazer assunto que importa para os idosos. Certo? Aí, ele fala que ele dá alguma... Tá de novo me dando eco aqui. Sim. Ele fala que o texto 2, por já ser destinado para um público mais jovem, e ele teve essa intenção de ser um pouco mais informal, ele tem umas expressões, palavras, que são específicas dos jovens. Tipo o quê, gente? Se liga. Boa! Organize. Boa! Que mais? E eu não sei. Gente, tá todo mundo mudo? Conversa Amiga, comigo. volta no texto, eu não tô conseguindo ver. Ó, gente, Montaram o site, talvez pode chamar mais atenção dos jovens. E tá, que a pessoa falou que tem horóscopo, essas coisas. isso. Então, no próprio texto tem o se liga e se organize. Tem esse aqui, ó. Ah, vai rolar aula de proporcionalidade? Se joga nos livros, né? Que tal fazer tal coisa? Essa linguagem, ela já é mais específica do público jovem, né? Então, nesse quadrinho aqui, quem poderia colocar, quem for fazer escrito, que, como eu disse, não há necessidade que vocês estão aqui, poderia colocar algumas dessas expressões, tá bom? Tem uma imagem. Por que ela foi Mesmo achando que escolhida? a pessoa não seja nova, a ficha dela vai ser nova, quando a gente leva. Tem a imagem de uma pessoa, né, uma mulher que aparenta ser o quê?
Nova. Jovem, É, pelo não. menos. Vai, jovem. Isso, jovinha. E por que vocês acham que eles colocaram essa imagem e não outra? Que é uma professora. Fez uma professora pra mim também. Eu preferi o chuveiro. Verdade, né? Pareceu mesmo. Então, por que vocês acham que eles colocaram essa imagem que parece uma professora? Porque está dando Tomar atenção do dica. povo. É. Chamar atenção. É uma professora dando dica pros alunos. Sim. Olha o eco. Glorinha. Aí, Não foi. aí, pessoal, ele pergunta qual que é o tema da reportagem do texto 2 e por que esse tema interessaria para o público-alvo. Vamos lembrar, o público-alvo são os jovens. Qual que é o tema? Estudo. Estudo. E por que esse tema é importante para os jovens? Porque tá dando Ah, dica. adianta. E jovem tem um pouquinho de dificuldade nos estudos. Uhum. Então, pra facilitar mais algumas coisas. Isso. E também porque vocês, jovens, são o que a gente chama de idade escolar. Ou seja, da idade obrigatória. A educação básica é obrigatória. Do primeiro, da etapa 1 ao 9º ano é obrigatório. O ensino médio também. Mas, assim, obrigatório mesmo, é até o 9º ano. Então, é um texto voltado para quem, teoricamente, está na escola. Isso significa que só jovens estão na escola? Não. Não, né? Vocês já ouviram falar da educação de jovens e adultos? Já minha mãe também fez isso. Né? Então, Meu irmão novo. nossa, difícil pra caramba, né? Faz tempo. Meu irmão Mas... tem 26 anos. Ah, tá. Mas a educação de jovens e adultos ela é voltada exatamente para adultos e pessoas mais velhas que não tiveram a oportunidade de estudar antes e eles voltam para a escola agora. E eu já dei aula no EJA, é muito gostoso porque eles são assim bem interessados e eu gostei bastante. Aí, pessoal, ele fala que no texto 2 a gente tem algumas, eu vou voltar aqui. A gente tem alguns recursos como letra, cor, balõezinhos, né? Diferentes, são recursos que não estão nesse texto aqui. Esse site, ele é bem formal. Ele não tem nenhuma gracinha. Já esse aqui, o que ele apresenta assim, de diferentezinho? Moderno. Deixa mais moderno, Aham. mais chama atenção. Porque, Isso. né, esses textos bonito. mais formal não dá vontade de ler. Olha essas letras aqui mais deitadinhas, né? Pega, né? Bonitinha. Olha. Bonitinho. Bonitinho, balãozinho, roxinho. Então já é pra quê, gente? Pra que eles já fazem um site assim? Chamar atenção Isso. Atenção, De né? quem? dos jovens. Nós. jovens. Isso. É, porque vocês gostam do quê? Vocês gostam dessas coisas diferentes, né? Eu não gosto. Ah, não. Aquele caderno todo colorido. A senhora não lembra de nada, não. A senhora não viu nada. Eu não Eu nem vi nada, lembro. não. Eu nem lembro. Mas, ó, se vocês tivessem que escolher um site pra entrar, vocês entrariam nesse aqui ou nesse aqui? Qual que me daria nota? Não, você tá de boa em casa sem fazer nada, aí aparece 2 sites pra você entrar. Qual que você entraria? Tem alternativa nenhum? Nenhum. Nossa. Não sei, é porque tem o Facebook, tem Instagram. Eu não. Vamos fingir que não tem Facebook, Instagram. No segundo, eu acho. Na da professora. Me ajuda. Do texto 2. No site 2, né? No texto 2. Que tem horóscopo, tem loja Tim, né? Loja de algum produto que você pode gostar. Bom, vamos lá. Mas dinheiro não temos. Mais dinheiro não temos, exatamente. Não trabalhamos. Isso aqui a gente já acabou respondendo, né? O uso dos recursos citados acima tem relação com o público-alvo e a quem eles se destinam e por que isso acontece? Tem, porque os jovens gostam dessas coisinhas, né, gente? Mais diferentes,
menos formais, mais bonitinhas. Então, deixa eu ver. Ah, isso aqui eu já falei. Então, por isso. Gente, isso aqui. Grife no texto 1, um exemplo de linguagem formal. Deixa eu explicar novamente o que é linguagem formal e o que é linguagem informal, tá? Eu falei semana passada. Quem pode me explicar? Alguém lembra? Eu não lembro, não. Formal é tipo assim. Tu vai preso, você tem que ir pro tribunal. Tu não vai falar, tipo, é nóis, parça. Se liga que eu não fiz isso não, tá? Isso. Aí tu vai preso. Você nem passar por juramento. Então, a linguagem formal, ela é mais séria, né? Não é uma linguagem, por exemplo, que a gente usa numa conversa com os amigos. Você não vai chegar nos seus amigos e falar assim, olha, no entardecer de ontem conheci uma donzela maravilhosa que me jogou os seus encantos e acabamos nos envolvendo por um momento efêmero que jamais esquecerei. Que meu amigo fala assim, Você vai chegar no mínimo e falar assim, fiquei com aquela menina lá, ontem à noite. Professora, foi mó eco. Tem alguém com o telefone, com o microfone ligado. Ela é minha. Então, numa linguagem informal, numa conversa com os amigos, você vai chegar e falar assim, peguei aquela mina lá. Miga, peguei aquele menino. Miga, peguei aquele boy. Peguei o boy. Isso. Né? Miga, larguei do boy porque ele é tóxico. Isso é uma linguagem informal. O boy largou de mim. Isso é uma linguagem informal, tá, gente? Que ela é mais despreocupada, mais leve. E aí a gente usa gírias. E quando a gente vai escrever, vamos supor, por exemplo, no WhatsApp, a gente usa abreviações. Então, essa é a linguagem informal. E a linguagem formal é a linguagem que não tem mais essas pistas, né? De leveza, é uma linguagem séria. Igual como se você fosse pegar um texto de lei, alguma coisa. Aqui, alguém pode me falar um exemplo no texto 1 de um exemplo de linguagem formal? Eu chutei, peguei qualquer coisa. Qualquer uma, essa aqui, por exemplo. Algumas universidades do Brasil estão inovando na forma de ingresso aos estudantes concluintes do ensino médio. Essa aqui também, ó. Eu coloquei necessário acessar o site das universidades para maiores informações. Eu Para coloquei que o objetivo é ampliar o sucesso, qualidade. Alguma coisa do gênero. Aham, isso. Qualquer uma dessas frases, elas estão escritas, todas elas, na linguagem formal. Então, qualquer uma delas serve como resposta dessa pergunta, tá? Aí, ele pede o seguinte, para você marcar aqui, nesses trechos, qual que é a linguagem formal, qual que é informal. Vamos no primeiro. Se ligue, se organize, é? Informal. Se liga, né? Informal. Vai rolar uma aula de proporcionalidade na aula de matemática amanhã e você não tem a menor ideia do que é isso? A gente se ensina. Informal. Se joga nos livros antes da aula e já vai fazendo amizade com o conteúdo e se familiarizando com ele. Informal. Ler é importante, mas as anotações escritas Formal. também ajudam. Apesar de ser do mesmo texto, esse é um exemplo de linguagem mais formal, que poderia estar em qualquer texto para qualquer tipo de idade, né? Para qualquer público-alvo, tá? Estude todos os dias para revisar o que foi visto na aula e vá além. Saúde, Pedro. Tá? Estude todos... Ó, me ouve falar. Estude todos os dias para revisar o que foi visto na aula e vá além. Informal. Informal. Esse finalzinho deixa ele Formal. meio confuso, né? Gente, eu vou falar o seguinte. Pelo final, ela tá mais informal. Porque se fosse mais formal, essa pessoa poderia ter escrito assim... Entre outras alternativas, assim como outros recursos, isso seria um pouco mais formal. Esse aqui tá um pouquinho mais informal.
E crie um código de cores. Isso é formal ou informal? Formal. Super formal, né? Não tem nem discussão. Alguém ficou com dúvida, pessoal? Não, não. Eu quero avisar que a Bianca, o celular da Bianca tá pegando fogo. Parece que Bianca, vai isso explodir, acontece ela vai ter mesmo, que minha sair. filha. Quê? Meu celular fica pelando. Depois eu tive que colocar. Ô, tadinha, meu celular vai depois eu tive que explodir. colocar no freezer. O celular fica bem. Ó, Esquenta muito. se alguém tiver dúvida, escreve aqui no chat, tá bom? Tá bom. Aí, pessoal, acho que a gente também já passou por essa questão. Por que que o autor do texto 2 utilizou essa linguagem informal? Foi de propósito? Não. 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 Acho que não. Esse texto foi escrito para quem? O jovem. E por que que ele usou a linguagem informal, então? Atrair atenção para o povo compreender bem. Tá bom? Isso. É. Então foi intencional? Uhum. Não. Foi. 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 Porque ele está escrevendo um texto voltado para os jovens. Então ele escreveu um texto com marcas, né, linguísticas, gírias e expressões que interessam aos jovens, tá? Por isso. Aí aqui a gente já até falou, né? Por que que no título do texto 2 tem tipo dar um up nos estudos? O que significa? Qual é o sentido dela naquele contexto do título? É levar os estudos pra cima. Assim, né? Dar um up nos estudos. Aumentar os estudos. Uhum. Tipo, melhorar, né? Colocar pra cima. Up pra cima, a gente entende que tudo que é pra cima é melhor. Tem outras palavras em inglês no texto. Vamos lá, vou voltar no textinho aqui, ver se vocês conseguem ver. Quem acha? Valendo! Ok. Outras palavras em inglês. Ixi. Nem Ah, Calma aí. cadê? Tem Eu tô vendo. uma, na verdade, né? Eu marquei. Cadê? Ai, meu filho. Só tem mais uma, acho. Tá no segundo parágrafo. Post-its. Yes! Post-its. Muito bem. Post-its. Very good. Well done. Ó, então tem outra palavra em inglês, que é o post-it. E aí ele pergunta já na próxima alternativa. Por que que as palavras em inglês aparecem em itálico no texto 2? Deitadinho, ó, dá uma olhada aqui. Tá vendo que tá, tipo, a letra deitadinha? Olha a diferença. Ó, Eu acho que por quê? Não sei disso, não. Alguém arrisca? E era porque pra mostrar que é uma língua diferente da nossa. Algo do gênero. Parabéns. É isso mesmo. A gente chama de estrangeirismo. É uma palavra estrangeira. E essas palavras estrangeiras que ainda não foram incorporadas no nosso vocabulário, elas devem aparecer em itálico, que é essa letra deitadinha, tá? Então, por exemplo, smartphone, Google, online, tudo isso tem que aparecer deitadinho nos textos, em itálico, para indicar que é uma palavra estrangeira, ok? Ok. Ele pergunta qual que é a relação do uso dessas palavras com o público-alvo da reportagem. Por que vocês acham... Compreender melhor. O povo analfabeto de hoje em dia. Não faz nada da vida. Tem que ter o analfabeto. Dessas palavras... Por que vamos pôr, tipo, post-it, up? É que... Acho que eles meio que viajaram nessa questão aqui. Ai, eu sou bilíngue, gente. Né? Não é português. Não é português. Não é português. É porque vocês, eu acho que já estão até mais familiarizados com esse tipo de linguagem, né? Então, vamos supor, se a gente falar uma expressão em inglês, eu tenho certeza que muitos de vocês vão conhecer. Eu não vou lembrar nenhuma de cabeça, porque eu sou péssima para lembrar as coisas de repente. Mas no cotidiano de vocês, principalmente da internet, por exemplo, download. Vocês sabem o que é um download? O que é um delivery? O que é um drive-thru? O que é um Wi-Fi? Né?
que é um... Deixa eu pensar. Não vou pensar, não vou lembrar agora. Mas eu tenho certeza que se você perguntar para uma pessoa mais velha que não tem esse conhecimento da informática que nem vocês têm, ela não vai saber o que é. Tipo, up. Ela não vai conseguir entender o que é o... Minha mãe, se eu perguntar para minha mãe, eu creio que ela não vai saber responder para mim que o up, nesse contexto, tem o sentido de melhorar. Não sei, posso estar enganada. Mas creio que a minha mãe, por ser uma pessoa mais velha, não saberia. Mas, né? Aí, pessoal, essa atividade aqui tá pedindo para vocês fazerem um levantamento de estrangeirismos que foram incorporados ou não ao léxico. Léxico é vocabulário, ou seja, inclusive estão já no dicionário. Essa pesquisa poderá ser feita em grupo. É óbvio que vocês não vão fazer em grupo, mas se vocês quiserem fazer essa atividade, eu tenho uma aluna do nono A que já fez, inclusive eu tô devendo. Então, mandem para mim a foto, eu vou fazer um quadro e vou postar. Mas eu fiz as outras. Sabe? Não. Tem aqui outras. Não tem problema. Manda as que vocês fizeram, que eu quero fazer. Eu quero fazer um post, assim, uma imagem com as palavras e explicar de onde elas vieram. Alguém sabe um exemplo para me dar agora? Cacetinho. Bunda. Na africana. Bunda da africana. Aham. Que mais? Alemã. Não, chope. Fanta. Fanta. Ai, que legal, não sabia. Chopp também é alemão? Chope. Uhum. Eu não marco, eu marquei na polícia. Açúcar. Açúcar, tempero e tudo que é de bom. Desculpa ter ficado a piada. Açúcar é espanhol ou árabe? Indígena, vocês sabem alguma? Vou falar uma bem difícil. Hã? Baiacu. Baiacu, o nome do peixe. Piranha, tubarão, arraia. Não, Piranha aqui? não. Piranha. Tem piranha. Indígena. Sério? Não sabia. Não fala. Tem piranha. Quando eu até escrevi eu falava que perdi minhas amigas. Vou falar uma bem difícil. Abacaxi. Abacaxi, mandioca, é de origem indígena. Então, assim, tem várias palavras estrangeiras que já foram incorporadas no nosso vocabulário, tá? Então, depois me mandem quem fez, manda pra mim pra eu montar esse... Nossa, entraria? Uma letra. Oi, amor? Nossa, entraria? Yansan, sim. Croissant. Croissant, sim. Croissant é do francês, né? Cacetinho também. Cacetinho não. Cacetinho. É espanhol mesmo, né? Não, cacetinho a gente não usa, mas croissant a gente usa. Aí do inglês tem um monte, né, gente? On, off, online, offline, download, drive-thru, delivery, iFood. Vamos lá, vamos continuar. Vocês acham? Essa foi muito legal. Fala uma de japonês pra mim, que eu não lembro nem uma de cabeça. Vidro. Arigato gozaimasu. Vidro, é do japonês. Botão. Frasco. Jaqueta. Que legal. Não sabia. Beleza. Olha como é legal a gente fazer essas pesquisas, né? Não lembrava. Ó, na opinião de vocês, pessoal, a gente usar, incorporar, trazer para o nosso vocabulário essas palavras de línguas estrangeiras, elas enriquecem ou empobrecem nossa língua, nossa cultura? O que vocês acham? Enriquece. Enriquecem. Aham. Alguém pensa diferente? Não. Eu também. Lara, quer falar? Não, eu concordo. Então, eu também, viu, gente? Eu concordo. Tem gente que fala que não, que isso empobrece, né, a nossa língua, mas impossível.
traz expressões novas. Sim, exatamente. Até porque a nossa língua portuguesa, ela já é uma mistura de português com a língua indígena. Então, o português de Portugal com a língua indígena, tá? Né? Que no caso até o português de Portugal era mais puxado para o latim. Então, a nossa língua já vem de uma mistura de línguas. Então, isso só vem para enriquecer. Atividade 3, bastante gente ficou com dúvida, muitos alunos vieram me perguntar. Eu não quero fazer só 3 não. Eu nem fiz. Eu vou ler o trecho para vocês e vou explicar, tá? Então é o seguinte. Vamos ler esse trecho que está falando aqui. A linguagem utilizada pelo jovem é algo que precisa ser cuidada, pois ela incorpora gírias, palavras e expressões retiradas de jogos eletrônicos, de estilos musicais, entre outros exemplos. Os professores devem atentar para que isso não seja recorrente nas produções textuais de nossos alunos, tá? Então esse texto aí, esse pedacinho tá aí. E essa pessoa diz, então, que vocês, jovens, incorporam muitas gírias e tal na linguagem de vocês. E que isso não é bom, que a gente precisa meio que assim, cortar isso de vocês. E aí a atividade pede. Há indícios de preconceito no comentário acima. Tá sendo preconceituoso com os jovens porque tá dizendo que o linguajar deles, que o vocabulário de vocês está errado. Isso é um preconceito linguístico, é um preconceito da língua. Então você vai identificar as pistas, né, que falam, que comprovam que essa é uma fala preconceituosa. E aí pergunta, em que situações devemos utilizar a linguagem formal e a informal? E pede para criar um parágrafo a respeito disso. Então eu quero que vocês falem para mim agora, porque a gente não vai criar o parágrafo, vocês não vão escrever. Então, né? Eu não sei não. Onde? A Bianca vai sair, tá, professora? Ah, tudo bem, Bia, não tem problema. Você assiste lá no YouTube depois, tá? Adorei que você veio. Gente, vou aparecer no YouTube, eu vou ficar famosa, gente. Olha. Oxi. E aí, galeres? Porque Cortando gato, meu gato não me deixa em paz. O gato não me deixa em paz. Expliquem pra mim uma situação que a gente usa a linguagem formal e uma situação que a gente usa a linguagem informal. Tipo, fazer entrevista de emprego, tem que Aham. usar a formal. E a Uhum, informal quando você tá com seus amigos, uhum. essas coisas. Certo. Alguém quer complementar? Cri, cri, cri. Vou pra frente então. Ó, um trecho que dá pra gente indicar que está sendo preconceituoso, tá? É essa parte aqui, ó. A linguagem utilizada pelo jovem é algo que precisa ser cuidada. Ou seja, a gente precisa cuidar dessa linguagem para mudá-la. E ele fala aqui, ó, os professores devem atentar para que isso não seja recorrente nas produções textuais. Óbvio, tem situações que você não vai poder usar uma gíria, né, uma abreviação. Mas esse repertório de vocês bem específico pode sim ser usado, às vezes, numa redação e trazer uma questão de pluralidade linguística, né? Você pode, por exemplo, usar a sua característica e conseguir falar muito bem sobre um assunto. E isso não vai impedir que seja entendido e que seja um texto bom, ok? Alguém com dúvidas? Ok. Pessoal, a atividade 2, ela fala sobre um conto do Machado de Assis, que é muito legal, que se chama Balas de Estalo. E ele faz um texto literário, tá? Porque é um conto, e incorpora as narrativas, ou seja, conta alguma coisa. Ele tem uma característica, né? O Machado de Assis tem uma característica de conversar com o leitor. Então ele escreve como se estivesse numa conversa com o leitor. Vamos lembrar que esse texto é do século XIX.
É de 1800 e alguma coisa. Deixa eu ver se aqui tem a data de publicação. Não tem, mas tudo bem. Ó, é de 1800 e alguma coisa, que é quando ele viveu. E aí ele vai falando o seguinte: ocorreu-me compor umas certas regras para uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem tido entre nós, esse meio de locomoção essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Esses colchetes indicam que tem mais coisas nesse parágrafo, mas que não foi colocado aqui no texto, ok? E aí, pessoal, ele começa a falar algumas regras. Só que eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Ó. Tá vendo aí? Tá? Sim. Essa aqui é a Constituição Federal, ou seja, todas as leis que regem aí o nosso país, elas estão aqui, e ela é enorme, né? Tem várias. Ao longo dos anos ela foi sendo mudada, alterada, algumas coisas são acrescentadas, mas as outras leis têm que se pautar na Constituição Federal. Nenhuma lei pode ser definida e ir contra o que está aqui. Por exemplo, aqui fala que todo mundo tem direito à vida, à educação. Então, ninguém em nenhum lugar, de nenhuma esfera política, pode criar uma lei que diga que a partir de amanhã pode matar todo mundo. Porque isso vai contra o que está na Constituição. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte, olha aqui. Título 1 dos princípios fundamentais. Aí tem cada artigo, tem o artigo 1º, e aí tem os parágrafos aqui, né? Artigo 2º, artigo 3º, parágrafos. Aí tem título 2, capítulos, artigos e parágrafos, certo? Lembrando que isso aqui é uma lei, ela tem aqui, tudo que está aqui descrito tem uma força que não pode ser descumprida. Se você descumprir algo que está aqui, você vai sofrer as penalidades, né? Então, se você matar alguém, por exemplo, você vai responder, você vai ser preso, vai ser processado e por aí vai. Olha como que o Machado de Assis fez essas regras. Então, ele criou regras para as pessoas que usavam o bonde lá em 1800 e pouco. O bonde é tipo ônibus, tá, gente? Eu tinha colocado nos meus slides uma foto, mas eu mesma me sacaneei. É esse bonde, não é o bonde das poderosas, não é o bonde da vida louca, tá? Não é o bonde dos seus amigos que sai, vai pra balada pegar todo mundo. Meu Deus, maravilha. É este bonde de transporte, como se fosse o nosso famoso Ônibus, busão, exatamente, ônibus, Busão. tá? lá com jardineira. Então naquela... alguém lembra da minha história? Então, é como se fosse o ônibus. Então ele fez. Gente, como que ele foi construindo esse texto? O que parece? Mais do que regras, elas parecem o quê? Norma. Tem alguma coisa parecida entre aquele texto e esse aqui, por exemplo? Foi de artigos. Ele colocou em artigos, né, e parágrafos aqui no caso. Por quê? Por que vocês acham que ele colocou desse jeito? Pra limitar, né? Para imitar a Constituição. Alguém pode desrespeitar a Constituição? Não. Sim, né? Mas sofre as consequências. E por que então será que ele quis que as regras que ele criou se parecessem com as regras de leis? Pra serem Oi? levadas a sério? Isso. Para serem levadas a sério, como se tivesse força de lei e que ninguém, em hipótese alguma, pudesse descumprir. E aí ele já começa com uma palavra aqui que eu tenho certeza que deixou bastante gente com dúvida. Que é isso, gente?
Tem alguém com o microfone ligado. E aí ele fala dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for teimosa, que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres, ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de o fazerem no próprio bonde. Certo? Pedro, desliga seu microfone, eu acho que é o seu que tá fazendo barulho aqui. Ele não ouviu. Ok, pessoal? Aí vem o artigo 3º e tal, artigo 4º, artigo 5º. Ah, isso aqui. Dos quebra-queixos. É permitido o uso de quebra-queixos em 2 circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde. E a segunda, ao descer. Né? Alguém... Gente, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo tão quieto? Ó, quebra-queixo é um cigarro. Eu não achei nenhuma foto disso, mas pela questão que eu vi na apostila, eu percebi que é tipo de um cigarro, um cachimbo, alguma coisa assim, tá? E aí vamos então para as nossas perguntinhas. Gente, tem alguma palavra que vocês não entenderam? Ixi, agora eu não sei, viu? Eu tenho certeza que tem. Não? Pera. Encatarroado. Ó, o que acontece? Muitas palavras são estranhas pra gente quando a gente lê a primeira vez, mas quando você vai lendo o texto, elas vão fazendo sentido, né? Pelo contexto a gente consegue entender. Encatarroado parece que é o quê? Pessoas doentes com tosse. Isso, pessoa doente com tosse e catarro na garganta. Aí tem essa aqui, ó. Os encatarroados têm 2 alvitres. Ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. O que seria alvitres? Opções? Opções? Muito bem, tá? Aqui, deixa eu ver no próximo aqui. Aqui é sobre ler os jornais, né? Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos. O que significa isso? Ixi, agora eu não sei. Agora bugou. É o quê? Roçar as ventas. Roçar. Roçar as ventas. Cortar as ventas. Cortar as plantas. Sim. Deixa eu aparecer aqui na tela. Eu tô aparecendo na tela? Sim. Pensa. Ó, o jornal. Você abre o jornal. O jornal é grande. Eu tô no bonde, tô no busão, tem alguém do meu lado. Se eu fico abrindo aqui, o que pode acontecer com quem tá do meu lado? Eu posso fazer o quê? Pode bater sem querer. Isso! Então, roçar as ventas é tipo assim, passar o jornal na cara da pessoa. Então... Uai, mas quem vai passar o jornal na cara da pessoa? É porque é grande, a hora que você abre, né? A hora que você abre... Naquele tempo o jornal era enorme. No máximo, você vai abrir um jornal, o jornal tem 1 metro. Não tem tamanho. Bom, acontece. Aí ele então pergunta assim, qual que é o tema? Qual que é o tema dessa crônica? Como é que fala? Hã? Lei. Sobre o quê? Uma lei sobre o quê? Lei de convivência em busões. Isso, né? Bons costumes, uma boa convivência nos transportes públicos, né? No caso dele era o bonde, hoje a gente chama de ônibus.
E aí, ele fala, né? Você percebeu, obviamente, que tem muitas diferenças na língua portuguesa utilizada no século XIX e pede para colocar as palavras, né? Ele pede para separar por vocábulos e expressões. Alguém desliga o microfone, por favor. Vocábulos são palavras. Expressões são, tipo, frases. A gente até já destacou algumas aqui. A gente falou de um vocábulo que foi o encatarroado. A gente falou do alvitre. E a gente falou de uma expressão que foi roçar as ventas, tá? Então, não vou me alongar mais, porque a gente tem já... que colocar, né, aqui nos vocabulário o negócio lá. Isso, vocábulo significa palavra. Então, a gente falou, por exemplo, do alvitre, falou do encatarroado. E em expressões, a gente falou do roçar as ventas. Essa aqui, ó, uso de quebra-queixos. Esse quebra-queixos é uma palavra, é um vocábulo diferente, que não é o mesmo que a gente usa aqui, tá? Aí ele pergunta, e vocês até já me responderam. Deu para descobrir algumas palavras por meio do contexto, por meio da leitura do texto? Sim. Sim, né? Qual foi uma delas que a gente descobriu só pelo contexto? Encatar, Encatarroado, encatarroado. Não lembro demais, minha memória de peixe. alvitre. Vocês falaram que alvitre é o que mesmo? Ouvir. Aqui, ó, tem 2 alvitres. Ou irem a pé ou meterem-se na cama. Opções. Opções, muito bem. Então, Melhor, né? Então aqui, né, ele tá pedindo para colocar, vocês podem colocar essas 2 palavras. Aí ele pede, pessoal, para pesquisar em sites ou dicionários o significado das palavras que vocês ainda não conheceram, não entenderam, tá bom? Ele, no exercício E, ele explica que o bonde era um meio de transporte e que alguns costumes incomodavam o narrador. Cite alguns deles. Qual desses costumes, então, incomodavam ele? Opa, peraí que eu tava escrevendo aqui. Sem problemas. Muito rápido. Quais dos costumes, por exemplo, incomodavam o autor do texto? Das pessoas, tipo, sem catarroado, Os doentes, né? né? Assim, as pessoas. Isso, o que mais? Abrir jornal na cara do outro. Abre o jornal na cara do outro, o que mais? Não lembro. Lembro. Ele fala que as pessoas podem fumar, né? Que no caso é o uso de quebra-queixos, somente em 2 ocasiões. A primeira é quando não for ninguém no bonde. Você já pegou algum ônibus que é só você? Não. E o segundo é ao descer do bonde. Então, a gente subentende que o que incomodava ele aqui? Quem? As pessoas. As pessoas que Fumantes. fumavam. Isso, fumantes, tá? Gente, tem algum costume do século XIX que ainda o pessoal faz? Quem aí pega transporte público? Ixi. Tem, né? Não sei, nunca peguei um. Que privilegiada. Aqui acho que não tem tanto, não. É que fumar, Isso tudo. não pode mais. Mas assim, pessoa tossir, pessoa não pode. É lei. A pessoa tossir na nossa cara, sempre tem, né? Sim. Alguém que lê um jornal, alguma coisa, tem também, já vi isso. Conversas extremamente altas, que é o último parágrafo que ele fala aqui das conversas. Conversas extremamente altas. Então, sim, tem muitos costumes que ainda estão, né? Hoje em dia. Aqui, pessoal, eu já expliquei, vocês já me falaram que ele organizou desse jeito, como se fosse um texto jurídico, como se fosse uma lei,
Que é pra quê mesmo? Para ter uma boa convivência no transporte público. Mas por que ele fez o texto em formato, em estrutura de leis? Pra ter respeito à lei. Ser respeitado. Isso mesmo, para que seja mais respeitado, para que todos levem mais a sério. Peraí, só um minutinho. Não vão, só sexta. No trecho, é permitido o uso de quebra-queixos em duas situações. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Percebe-se uma ironia do narrador ao estabelecer esse critério para os fumantes. Então, pessoal, dessas 3 alternativas aqui, dessas 4 alternativas, qual que ilustra a ironia dele? Qual que eu poderia resumir a ironia dele? O narrador alude ao fato de que o quebra-queixo pode ser usado apenas em 2 possibilidades. Alude faz referência, tá? Se referencia. O uso de quebra-queixos por um dos passageiros desagrada muito aos outros usuários do bonde. Os passageiros poderão fumar quebra-queixos apenas quando estiverem fora do bonde, ou, mesmo sendo permitido por lei, os passageiros nunca conseguirão fumar no bonde. Qual Terceira, né? Qual dessas que representa aí a ironia dele? A terceira? Alguém pensa outra coisa? Não sei, velho. Mas é essa mesmo, tá? Então é como se ele tivesse todo aquele parágrafo que ele falasse assim: olha, querido, você pode fumar no bonde quando você descer dele, quando você estiver fora dele. E aí a última, porém não menos importante, tá pedindo para identificar o trecho que demonstra pra gente que é uma narrativa, que não é, por exemplo, uma lei, que esse texto não é uma constituição, por exemplo. Qual que é o trecho que tem, pessoal, uma narrativa? Primeiro trecho? Sim, o primeiro trecho, né? Olha, eu resolvi escrever essas regras aqui para quem usa o bonde, porque como tá todo mundo usando bastante, tem gente que tá fazendo o que quer, então este primeiro trecho é o trecho que configura, então, uma narrativa e não apenas uma lei. Por quê? Porque nos outros parágrafos, os verbos estão usados de maneira a dar uma ordem, né, no imperativo. Eles podem entrar com a condição de não tossirem. Eles vão ter 2 opções. E se ele estiver na ponta do banco, ele tem que escarrar para o outro lado. Isso aqui já é mais uma ordem, que já é uma característica das leis. Agora, esse primeiro trecho, ele é uma característica literária, uma característica narrativa que vai falando alguma coisa, né? Que vai contando pra gente por que ele fez aquilo. E B, a parte que fala dos artigos pode ser considerada literária também, apesar de estar num modo ali imperativo de dar ordens, ele pode também ser considerado literário? Vixe, agora não sei. O que vocês acham? Vocês acham que um texto, por exemplo, esse aqui, ó, da leitura dos jornais, também não é bonito encostá-los no passageiro da frente? Vocês acham que um texto da Constituição falaria assim, não é bonito você matar os outros, viu? Não, o texto jurídico, a lei mesmo vai dizer, você não pode tirar a vida de uma pessoa. Então, apesar dele ter usado essa característica legalista, né, de lei, ainda tem uma parte literária, porque ele dá a opinião dele. Olha, isso incomoda, isso não é legal, tem 2 opções. Nenhuma lei nos dá opções. Ou é isso ou é aquilo, não é? Sim. É aquilo ou aquilo e só. Né? Você não pode matar, pronto, acabou. Se você matar, você vai sofrer as consequências. E não é porque eu penso, é minha opinião, mas é porque tá lá escrito que é assim. E o 3, meus amores, não precisam fazer, tá? Como eu respondo nessa 2B? Assim, Ó, a parte que fala dos artigos pode ser considerada literária? Sim ou não? Sim, né? Sim.
E o que diferencia dos textos legalistas? O que diferencia, por exemplo, da Constituição? A parte que tem o quê? Que tem opiniões, tipo, expressões mais de opinião, Ah, sim, entendi. tá? E também, obviamente, porque tem algumas leis aqui impossíveis de serem cumpridas. É como se eu virasse pra você e falasse assim: ah, você tá com tosse? Você só vai tossir 4 vezes. É uma coisa impossível de ser cumprida. Porque foge do controle da pessoa, né? Então, isso não vai ser, obviamente, nunca uma lei. E é isso. Desculpa, gente. Vocês entenderam a apostila? Sim. Ficaram com alguma dúvida? Não. Tá. Deixa eu só parar a gravação aqui.